Olá, queridos, que Deus nos abençoe, que o Senhor, nessa noite, nos guarde com a sua poderosa mão e a sua presença. Nós estamos aqui para mais um culto de doutrina, o culto de doutrina da Igreja Presbiteriana em Capim, e nós vamos estar orando a Deus, pedindo ao Senhor a sua direção para todos os seus feitos em nossas vidas. Olá, Edilson, Deus te abençoe, meu querido. Vamos orar, porque a nossa vida depende totalmente do cuidado de Deus. A nossa vida pertence totalmente ao Senhor e nós precisamos estar com a vida regada de oração, tá certo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, Deus, pelo teu cuidado, pela tua presença, pelo teu amor, Senhor, que é grande, pela tua misericórdia, que não tem fim em nossas vidas. Eu quero te apresentar, Deus, essa aula de hoje, nosso culto de doutrina da nossa igreja, que o Senhor me ajude e que essa palavra e esse estudo possa alcançar vidas e pessoas e que a gente possa, através dele, nos aproximar mais de Deus e conhecer e prosseguir conhecendo mais o Senhor e a sua santa palavra. Deus, eu quero te apresentar também os enfermos, os doentes, os órfãos, as viúvas, todos aqueles, Senhor, que perderam seus entes queridos através do Covid-19, mas também que perderam de câncer, de leucemia, de hemodiálise, de acidente de trânsito, enfim, Senhor. Toma a tua direção na vida das pessoas que perderam seus empregos e agora já estão passando necessidades e muitos deles não sabem o que fazer. Ser com cada igreja nesta terra, muitas igrejas estão fazendo a distribuição de cestas básicas, que o Senhor abençoe cada pastor nessa luta diária e nesse engajamento. Toma em tuas mãos as nossas vidas, Senhor, nos ajuda para que nós que ainda não estamos precisando disso, a gente nos encha de tua graça e possamos compreender e estar gratos a ti todos os dias pela tua providência em nossas vidas, pela tua providência no nosso lar e pelo teu sustento quanto à nossa família. Muito obrigado, Senhor, é em nome de Jesus que te oramos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos ler um texto das Sagradas Escrituras, e o texto que nós temos para hoje é a lição de número 8. Só para relembrar, nós estamos estudando estudos bíblicos doutrinários, tendo como base a Confissão de Fé de Westminster, que é um dos 3 métodos de fé da Igreja Presbiteriana. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, a lição de número 8, que é Cristo, o Mediador, certo? E o texto base é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Pegue sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia aí no seu celular, no celular que está perto de você. E vamos ler esse texto, Atos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Que assim está escrito: Murilo Anacleto, Murilo ali de Sapé, Deus te abençoe, Murilo. Saudade de você, viu? De vocês, da banda que vocês tocavam, e muitas vezes me chamava para aconselhar. Saudade daquele tempo. Vamos lá, Atos capítulo 4,
versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Assim está escrito na palavra de Deus. Paz e graça, Murilo. Porque o título é Cristo como mediador? Porque o próprio texto está dizendo que debaixo desses céus, criado por Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, Flamilton, rapaz, Deus te abençoe. Desde que Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, o homem cai no Éden, é restituído em Cristo, tanto os três períodos, o período veterotestamentário, os 400 anos de silêncio, a nova aliança, a nova dispensação, os tempos neotestamentário, os séculos que estamos vivendo, depois do finalzinho do século I para cá. Enfim, não existe ninguém que nasceu a não ser Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Você pode querer citar aí qualquer outro. Não há. Você só pode chegar a Deus, você só pode tocar os céus, você só pode entender as coisas santas por Jesus. Por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Não há outro. O texto lido, ele expressa essa grande e absoluta verdade de que não há salvação em nenhum outro nome. Não há. Não há. Tem até uma canção muito bonita que diz assim, né? Não é Pedro, nem João, nem Davi, nem Sansão, nem Maria e nem Isabel. Não é Jó, não é José. E assim por diante vai essa canção. Porque é só Jesus. Somente Jesus. É Ele quem cura, é Ele quem salva, é Ele quem transforma. Boa noite, Ana, prima, Deus te abençoe. É Ele quem resgata, é Ele quem restaura, é Cristo quem perdoa, é Cristo quem dá a sentença, é Ele quem julga, é Ele quem declara, quem determina, quem escolhe, quem elege. Somente Ele. Só Jesus. Não existe outro. Não adianta você conversar, querer dizer isso ou aquilo, principalmente fora da Bíblia. Somente Cristo Jesus. Aprove Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. Infelizmente, nem todos entendem isso. Infelizmente, há muitas pessoas que creem em algo fora da Bíblia. O apóstolo Paulo diz que essas pessoas estão cegas espiritualmente porque não conseguem enxergar um palmo depois do seu nariz e adoram ou dividem ou querem dividir a glória de Deus com outros deuses e não entende a relatividade, o conselho de Deus quanto ao seu único filho que ele enviou para ser o nosso mediador, o elo, a ponte. Né, Flamilton? Lembra, Flamilton? Cristo é a ponte que leva o homem a Deus. Somente Cristo é quem pode te transportar de um lado para o outro, de uma vida para outra. Somente Cristo é quem pode te levar daqui para lá. Não há outro. Não tem outro meio, nem outro nome, nem outra pessoa.
Há muitas pessoas que têm desejado chegar até Deus. Há até um desejo nisso nas pessoas. Porém, ignorando ou descartando a pessoa de Cristo como o único mediador. Tem quem queira chegar a Deus. Tem quem queira fazer até uma oração. Há pessoas que são politicamente corretas, mas fora do centro da vontade de Deus. Há muitos que têm uma vida até pautada, pagam seus impostos, é um bom marido, é uma boa esposa, um bom trabalhador, um bom empregado, um bom empregador, mas lhe falta a crença em um único Deus. Você não pode crer em Deus e em outro ser. Por mais feitos que outra pessoa tenha feito na história, nos livros canônicos, até personagem da Bíblia, mas só existe um em quem podemos confiar, adorar, prestar culto, dobrar os nossos joelhos, confessar os nossos pecados. Só Jesus. Somente Jesus. Só Ele é o guia, é quem conduz, é o autor. O próprio Senhor Jesus declarou em João 14,6, é o texto que eu acabei de ler. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus, a sua oração não chega aos céus, o seu sacrifício, as suas boas obras, nada disso tem nenhum valor se não for por Jesus, se não for através de Jesus. Se Cristo não for o centro do teu casamento, da tua vida, da tua instituição, se Ele não for o centro da tua oração, do teu pedido de perdão, se Cristo não, nada da sua vida tem valor. É isso mesmo que você está escutando. Se Jesus não for o teu Senhor, absolutamente nada do que tu fazes tem significado algum para Deus. A palavra de Deus é muito clara em mostrar que não há outro caminho. O único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por quê? Porque somente Jesus, irmão, foi quem cumpriu a lei. A gente vai chegar lá, já já a gente vai chegar nesses detalhes. Estou dando aqui só a título de introdução. Mas somente Jesus foi quem cumpriu a lei. Somente Jesus, anote ou escreva ou grave isso que você vai ouvir agora. Somente Jesus é transcendental. Somente Cristo é o único ser que é 100% homem e 100% Deus. Somente Jesus. Por que Ele é 100% homem e 100% Deus? E como é que a gente explica isso? Somente o Filho de Deus é quem tem um pai sem mãe, somente Jesus. Tem um pai sem mãe. Do lado espiritual, ele é filho de Deus, que desceu do céu, que é uma das 3 pessoas da Trindade, e que não tem mãe, porque Deus não tem esposa. Jesus Cristo, como espiritual, ele não tem mãe. Por outro lado, ele é o único que tem uma mãe física sem um pai, porque José não é pai de Jesus. Maria foi gerada do Espírito Santo. Então, assim, Áurea, Deus te abençoe. Então, ele é tanto Deus como um homem. E ele é 100% Deus e 100% homem. Somente ele, a Bíblia diz que só há um que subiu ao céu, que foi aquele que desceu do céu. Porque os chamados santos
canonizados pela Igreja Católica, eles não desceram do céu. Todos eles foram nascidos de pai e mãe metafísicos, de pai e de mãe carnal. Enquanto que Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, ele faz esse elo entre nós e Deus, porque ele ao mesmo tempo é Deus e ao mesmo tempo é homem. Somente ele é quem conheceu o céu e pisou aqui na terra, e depois de conhecer a terra, subiu e pisou no céu. Somente ele. Somente ele. O outro nenhum há. Toda e qualquer pessoa, personalidade, por mais importante que ela foi aqui na terra, desde Adão até hoje, qualquer um que você pensar aí na sua mente, eles têm os restos mortais, houve o dia de nascimento, o dia em que foram sepultados, os lugares de sua sepultura, há onde se encontrar os restos mortais desses seres, mas Jesus não. Não há mais. Não, Jesus não está na sepultura, não ficou na sepultura, não existe restos mortais dele, porque ao terceiro dia ele foi o único de todos os homens que ressuscitou, e a palavra de Deus, as sagradas escrituras nos diz que ele agora está assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Por isso que não tem como a pessoa que entende os escritos sagrados crer, professar, confessar ou falar com outro ser ou pedir algo para a sua vida espiritual a não ser em Jesus. Então, o único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus e da mesma substância e igual ao Pai, na plenitude do tempo, fez homem, se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem, em duas naturezas perfeitas e também distintas, e uma só pessoa para sempre. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que ele era, antes que todas as coisas já existissem, ele era. Ele é o Criador, junto com o Pai. Quando Deus criou os céus, a terra, ele estava junto com o Pai. Então, esse Cristo, que é o mediador, ele é o eterno Filho de Deus e também é o próprio Deus. É o único que conhece os céus como ninguém. E é o único que conhece a terra, que conhece o sofrimento, que conhece as dores do ser humano. E que, sendo assim, reverendo Alain, Deus te abençoe, Alain, boa noite. Já estamos na tua aula aí, daqui a pouco. É o único que pôde levar a Deus as nossas dores. O próprio profeta Isaías, ele declara que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não existe outro ser que você possa mencionar, falar, que tenha as qualidades, os adjetivos, a personalidade e o poder que Jesus Cristo tem. Então, assim sendo, o nosso mediador foi chamado Jesus porque foi acima de toda a medida, ungido com o Espírito Santo e assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder para exercer os ofícios de profeta, sacerdote e rei de sua igreja. Somente ele, apenas ele. Por isso que o texto de Atos, capítulo 4, vai dizer que ele é o único e não há outro
nome dado aos homens debaixo da terra, pelo qual devemos ser salvos. Então, constituído profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto do estado da sua humilhação como da sua exaltação. Isso está lá no Catecismo Maior, a pergunta de número 36. Então a gente pode observar aqui, queridos, que por mais que o ser humano tente buscar autoajuda, buscar outros meios de meditação, de invocação, de clamar, em primeiro lugar, não vai ser preenchido com nada disso. Segundo lugar, nenhum desses seres que essas pessoas vão buscar vão responder. Somente Jesus, somente Ele é quem pode responder às nossas orações, levar as nossas orações até Deus. Somente Ele é quem pode nos trazer paz, segurança. Somente Ele é quem pode nos dar refúgio, conforto, em meio à guerra, lutas, tribulações. Quem conhece a história do hino 108 do Novo Cântico, né? um hino escrito por Spofford, um escritor que tem uma história muito linda, vai entender o que é que Jesus faz na vida de um ser humano. Isso eu estou falando já nos dias atuais, porque a Bíblia ela abrange, relata e abraça todas as provas de que somente Ele é quem pode trazer paz e segurança para nossas vidas. Nós não podemos e nem devemos encontrar isso em outra pessoa. No presente estudo, verificamos mais detalhadamente o caráter desse Deus homem, mediador, a maneira como ele se desenvolve e o processo de mediação, bem como as características da obra do mediador e da sua extensão. Como, por exemplo, a gente tem aqui pelo menos 4 delas. A primeira dela é, como é o caráter desse ser divino, desse ser que foi gerado, escolhido por Deus, e o texto diz que ele foi ordenado por Deus para ser quem ele é. Então, a primeira coisa que aparece aqui é que o caráter do mediador é tanto divino quanto humano. Ele é tanto Deus como homem. É aquilo que eu falei agora já no início da nossa aula. Ele é tanto divino quanto humano. E você pode conferir isso em 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5. Segundo, ele também é profeta, sacerdote e rei, como está escrito em Lucas capítulo 7 e o versículo 16. Tem uma parte que diz aqui o seguinte, e o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade juntas cooperando para o louvor da glória de Deus, para que eu e você pudéssemos nos comunicar com os céus e com Deus, através desse ser maravilhoso chamado Jesus Cristo. Foram inesperadamente unidas em uma só pessoa, sendo sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia! Isso é para crer, irmãos. Isso é para adorar a esse ser
que tem toda a primazia, que tem todo o poder e que pode fazer tudo em nossas vidas. Por isso que João disse que ele cresça e que eu diminua, não é? Ele também é o cabeça da igreja. O apóstolo Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 4, versículo 15. É ele que é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Ele é quem comanda, quem manda, quem ordena, quem determina. Nós vamos fazer uma live hoje de 21 horas, junto com alguns irmãos ali da igreja presbiteriana de Sapé, e a gente vai falar sobre algumas coisas referentes a falsos profetas. Somente ele é o cabeça. Quem pode determinar é ele. Há muitos falsos mestres, falsos profetas, homens desqualificados da presença de Deus, dizendo que fazem isso, que fazem aquilo, que determinam. Somente Cristo é quem pode determinar alguma coisa. Pastor Wesley, Deus te abençoe, boa noite. Somente Cristo, irmãos, é quem pode determinar, mandar, matar, ressuscitar. Romanos capítulo 11 diz lá que a partir do versículo 33, que quem foi que conheceu o conselho de Deus? Quem foi o seu conselheiro? Por quê? Porque ele faz toda e qualquer coisa e ele faz tudo para a sua própria glória, para o seu próprio louvor. Ele é o único mediador. Esse texto é o texto clássico de Atos, capítulo 4, versículo 12. Isso mesmo, Flamilton. Isso mesmo. Somente ele. Aliás, quando a gente lê o texto lá de Gênesis, o texto lá de Gênesis vai dizer que ele é o grande eu sou, o Deus poderoso, o grande eu sou. E em João 14 ele vai dizer, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. João também vai dizer que quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras, não podemos nem devemos e cometemos pecado quando a gente crê naquilo que faz alguns dias aí, eu não sei se chegou aí nas pessoas que estão nos vendo, mas houve um mês atrás aí, tinha um monte de crentes sendo enganados, pecando, procurando um cabelo dentro da Bíblia. Que aberração. Pelo amor de Deus, gente. Vamos analisar as Escrituras. Somente Jesus é quem é o mediador. E aí, botava o cabelo dentro do copo d'água e tomava água. Queridos, isso é prática. Isso é prática do humanismo. Prática de quem não conhece Deus, de quem não tem o Senhor, de quem não tem Jesus como seu senhorio, de quem não crê na promessa do Filho de Deus. Não há copo d'água, não adianta botar a mão na tela da televisão, não adianta fazer fogueira, laço, rosa. Isso mesmo, Wesley, muito obrigado por me ajudar aí. Isso é misticismo, de você estar procurando adereços, algo lá de fora para trazer para dentro. É por isso que essa lição de número 8 da confissão de fé, ela diz e prova, e nós cremos nisso, somente Jesus. Somente Ele é quem é o mediador. Boa noite, Alexandre. Deus te abençoe. Somente Ele, somente por meio dele é que a gente pode chegar a Deus. Somente dobrando os nossos joelhos é que a gente pode alcançar os céus. O Edson está dizendo aqui, colocando poder nas coisas, a qual essas coisas não têm. Exatamente. Quando você se achar em desespero, corra para Cristo. O próprio Pedro, ele disse, para quem iremos nós, se só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna? Para quem iremos nós? Só Jesus, irmãos. Não há outro. A quem nós devemos recorrer, buscar.
Ele é o único Senhor pelo qual nós devemos recorrer, buscar, amar, chorar e clamar. E tem um detalhe interessante, é que Ele escuta as nossas orações. Ele ouve as nossas orações. O grande problema é que tem muitas pessoas que não escutam ou não esperam Ele falar com você, não escutaram Ele ainda. Porque ao invés de abrirem a Bíblia para ouvir a voz de Deus, ao invés de buscar os conselhos nas Sagradas Escrituras, vão buscar num copo d'água, num fio de cabelo, em lugares que não devem ir. Josivan, boa noite, Josivan. Josivan, Igreja Congregacional de Macaparana. E nós só devemos recorrer a Deus, é o único a quem nós devemos dobrar os nossos joelhos e buscarmos. Vocês lembram lá de Sidraque, Mesaque e Abdenego? Não dobraram os seus joelhos quanto aquele Deus. Porque eles entendiam, já naquela época, que só há um Deus pelo qual a gente deve clamar. O segundo ponto do roteiro do nosso estudo aqui é o processo de mediação. Como se dá o processo que esse Jesus é como nosso mediador? Esse processo implica o cumprimento da lei. Não teve outro ser que cumpriu a lei. O Antigo Testamento todinho, a esfera veterotestamentária, foi feito de diversas formas. Sangue de cordeiro, sangue de cabrito, sangue de carneiro, sangue de bode, sangue de ovelha, sangue de pomba. Mas mesmo assim o sacrifício não foi perfeito. Houve as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ninguém cumpriu os 10 mandamentos. Ninguém. Então quem é que cumpre a lei? Somente Jesus. É o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17, Gálatas capítulo 4, versículo 3. Somente Ele cumpriu essa lei. Implicou o sofrimento e morte. Ora, Jesus é profeta, rei e sacerdote. Ele é o cordeiro pascal, que vai, não é, como ovelha muda, levada ao matadouro e não abre a sua boca. Ali ele morre, ele vai levar sobre si os nossos pecados. Ele sofre como um pecador, ele não teve pecado, mas ele sofre como um pecador, porque ele está ali levando os meus e os teus pecados. Implicou a vitória sobre a morte. A morte o segurou só por 3 dias. Mas ao terceiro dia ele foi o único de todos os homens que você possa imaginar e colocar na sua mente nessa noite. Ele foi o único que ressuscitou ao terceiro dia. E Maria viu isso primeiro. Depois os discípulos viram. Ele ainda ficou 40 dias aqui depois de sua ressurreição, operou milagres, falou com os discípulos. Somente Jesus, irmão. Não teve Buda, Maomé. Não. Só Jesus é que ressuscitou. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz que ele encontra-se à destra de Deus, porque ele venceu a morte. Ele foi o único que venceu a morte, porque somente ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele implica também que continua por meio da obra intercessória, Romanos 8 e 35. Somente ele é que pode interceder pelos seus filhos. Somente ele é quem pode, e mais ninguém. Vamos ver o que é que diz aqui no texto, Romanos capítulo 8 e o versículo 34. Romanos 8 e 34. O texto diz: quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais que ressuscitou e estará à direita de Deus e também intercede por nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Me mostre outro texto na Bíblia, ou outros textos na Bíblia que você tem, se você está duvidando da minha palavra,
me mostre outro texto de um outro ser, a não ser Jesus Cristo, que intercede por nós. Houve alguém que teve um trabalho muito bonito, fez algo digno de ser aplaudido enquanto aqui viveu, mas somente Jesus é quem intercede por nós, porque somente Ele está no céu, à direita de Deus, para fazer por nós o que ninguém mais pode fazer. Terceiro lugar do nosso roteiro é a obra da mediação, o processo da mediação, segundo, e agora a obra da mediação. O que foi que a obra fez? Ele satisfez a justiça divina. Irmãos, isso é muito importante. Deus se fez satisfeito em Cristo. A ira de Deus Deus se irou e a ira de Deus foi derramada em Jesus, que era para ser derramada em mim e em você. Olha o que diz esse texto aqui, Romanos capítulo 3, e o versículo de número 24. Romanos 3, 24 diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele cumpriu a obra expiatória, redentiva, que nenhum animal, pelo seu sacrifício, o fez. Mas ele fez isso, morrendo na cruz, a ira de Deus sendo derramada em Jesus. Por isso é que tem um momento ali na cruz difícil. Primeiro que ele diz assim, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Porque era a ira de Jesus, sabia disso. Era a ira de Deus que estava sendo derramada sobre ele. Segundo, ele também diz assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Há um texto no livro do profeta Isaías que diz que quando isso aconteceu é porque os olhos do Senhor não podem contemplar o mal. E Deus, naquele momento, se Deus olhasse para Jesus, Deus estaria vendo o mal em Jesus quando não houve mal nele. Estaria vendo pecado nele quando não houve pecado nele. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Fazendo tudo isso para ressuscitar ao terceiro dia, para interceder, rogar ao Pai por nós. Por isso, é ilusão da sua cabeça, infelizmente, me desculpe, mas não há outra pessoa a quem você deva recorrer a não ser somente, exclusivamente a Jesus. Respeitamos outros nomes, mas não nos dobramos a outro nome, a não ser ao nome de Jesus. Então, a obra é satisfeita na justiça divina. A obra é uma obra eterna e perfeita. Por quê? Porque todos os outros sacrifícios do Antigo Testamento, eles foram quase perfeitos, mas não foram perfeitos. Embora tenham sido ordenados por Deus, mas não foi perfeito. Perfeição só houve no sacrifício de Cristo lá no Gólgota, no monte chamado Caveira, quando ele é oferecido por libação e a expiação acontece e os nossos pecados, os pecados dos salvos, são perdoados ali naquele momento. Por isso que a obra é tanto eterna quanto perfeita. Agora, tem até uma canção que diz que agora não adianta prece nem Ave Maria, é só aguardar para o último dia a condenação do juízo final. Porque Cristo faz a redenção dos pecados daqueles a quem ele elegeu de antemão
e chamou para a sua maravilhosa graça ali na cruz do Calvário, perdoando os pecados de toda a humanidade, tantos dos que foram antes, dos durante e dos que viriam depois, que inclui nós que estamos vivos. A obra da mediação garante uma eterna herança chamada de salvação plena e eterna em Jesus. Só quem pode salvar, queridos, somente Jesus. Só Jesus. Você não, nada que você faça vai fazer a morte, a ressurreição e o nome precioso de Jesus. Tá certo? A obra também ela é revelada na palavra de Deus em João 3, em João 5, 39, 15, 15, Gálatas 1 e 11. É a obra revelada dentro dos escritos sagrados, dentro da palavra de Deus. É como se fosse o seguinte: só há um meio pelo qual devemos ser salvos, Jesus Cristo. Só há um livro pelo qual nós devemos ser guiados, a palavra de Deus. Por quê? Porque ele tanto é Jesus como ele também é a palavra. Oxe, e agora? Como é que eu explico? Como é que eu entendo isso? Vou explicar. João capítulo 1 diz que ele é o verbo que habitou entre nós. Ele é a palavra. Ele é o próprio Deus. Certo? Olha aqui como é que está escrito exatamente. O texto de João diz: no princípio era o verbo. Ailson, boa noite, meu irmão. Deus te abençoe. No princípio era o verbo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Incluindo aqui a minha e a tua salvação e o processo da nossa oração e o meio pelo qual nós chegamos a Deus. Então essa obra é revelada também em sua palavra. Essa obra é aplicada pelo Espírito Santo aos que creem. Amém? Todo crente, irmão, todo crente, quando ele é convertido, quando ele nasce de novo, de uma forma ou de outra, sendo convertido já na fase adulta, ou quando ele é convertido através da profissão de fé, porque nasceram filhos de pais crentes, aí eles vão fazer a profissão de fé. Não importa do modo pelo qual ele é convertido. Quando ele é convertido, o Espírito, ele é automaticamente batizado com o Espírito Santo de Deus. Ele é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus passa a fazer morada dentro dele. Quem garante isso é a Bíblia. O que é que a palavra de Deus diz com todo crente? Que o crente é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Então, você já é selado pelo Espírito de Deus. Amém? E em último lugar, há essa mediação ao longo de todos os tempos. De que forma? A sua virtude e eficácia a sua virtude é eficácia e tem benefício desde o princípio e foram comunicadas aos eleitos por meio da promessa e de tipos de sacrifício. Gênesis, Deuteronômio e Isaías 53. Ou seja, antes que todas as coisas já existissem, Jesus Cristo já era o meio pelo qual levava as nossas orações, aceitava a nossa oferta. Ou seja, você veja, por exemplo, quem foi salvo, as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento não foram salvas por causa da lei, foram salvas por causa da graça. E essa graça, ela provém de Deus e é Jesus Cristo. Todas as pessoas que foram salvas
no Velho Testamento foram salvas em Jesus. Foram salvas no Messias. Porque o texto de João 1 que eu li, acabei de ler, lembra? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem Ele. Então, a salvação de quem viveu no Antigo Testamento foi uma salvação por meio de Jesus Cristo. Tá certo? Cíntia Silvia Ferreira, boa noite, Deus te abençoe. Segundo lugar aqui, no nosso quarto ponto, que o mediador é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele era, Ele é e Ele sempre será o nosso mediador. Então, fazendo um resumo de todo o aparato, não adianta procurar cabelo, fogueira santa, lenço ungido, rosa ungida, vassoura ungida, se vestir de saco. Não. Se seu nome não tiver escrito no livro da vida, e se você não for um eleito, não adianta. É somente em Jesus que nós encontramos paz e resposta para as nossas orações. Somente em Jesus. E como eu havia falado no início, olha como é que só eu não vou cantar, até porque eu não sei, né? Mas o hino 108 do Novo Cântico, ele diz assim, ó. Se você que está nos assistindo é batista, há esse hino também no Cantor Cristão. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus o meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, o certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. O crente, ele tem a resposta de todas as coisas em Jesus, por meio de Jesus. Não há outro mediador entre Deus e os homens, e principalmente pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser por Jesus. Jesus é o único mediador entre você e Deus, o único caminho para o céu, é a única porta da salvação. Como você pode ter comunhão com um Deus santo, sendo pecador? Como você pode? Como você pode se reconciliar com alguém que você estava intrigado dele? Como? Você pode ter acesso ao trono de Deus, sendo um homem pecador, ruim, e que estava separado da graça de Deus. O cristianismo não é um caminho aberto pelo homem da terra, mas o cristianismo nasceu no centro do céu, no centro da vontade de Deus. Por isso que o nome é cristianismo, certo? Não é outro nome. Lembre do texto base de Atos capítulo 4 e o versículo 12. O único mediador entre Deus e os homens, quem é? Quem é? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por Ele. Que é o novo e vivo caminho que conduz você a Deus. Ele é a porta do céu. Jesus disse que Ele era o caminho. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Está escrito aqui no livro de João, capítulo 10, e o versículo 9. Jesus é a porta da salvação, da provisão, da libertação. Ele é a ponte que liga você a Deus, somente Ele. Ele é o sumo sacerdote que
aproxima você de Deus. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando ia se fazer o sacrifício, só quem poderia chegar perto do lugar do santo, do lugar da santa habitação, era o sumo sacerdote. Jesus se fez sumo sacerdote para levar, não levar apenas a sua oferta, a sua oração, o seu culto, mas levar você até Deus, porque o véu do templo se rasgou, não há mais uma barreira, não há o véu mais que separa o santo dos santos. Por Cristo Jesus, por Ele, eu e você, agora nós temos acesso ao trono da glória de Deus e podemos falar com Ele qualquer hora, qualquer momento. O escritório de Deus é em qualquer lugar que você estiver, fechar seus olhos e levar a sua mente ao Senhor Cristo Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Só Jesus é o mediador, só Ele pode tomar você pela mão e conduzir você até as mansões celestiais. Que Deus tome você nessa noite. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você. Tenha misericórdia de você. E que você entenda perfeitamente que nenhum livro substitui a Bíblia e nenhum homem substitui Jesus. Escreva isso aí. Não há livro que substitua as Sagradas Escrituras e não há homem que substitua Cristo como Salvador. Não há. Por mais que você goste de alguém, de um outro, o nome ali, outro aqui, mas somente Jesus, alicerçado nas Escrituras Sagradas, é o único que pode perdoar os teus pecados, lavar você, te deixar mais alvo do que a neve. Somente Ele é quem pode te conduzir aos céus. Você pode estar sofrendo aqui. Você pode estar chorando aqui. Não é? O hino, as outras estrofes desse hino, ela fala de uma vida de sofrimento que alguém pode ter aqui na terra. A terceira estrofe diz assim: meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual, sou feliz e graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor, sou feliz com Jesus. Você pode aqui estar vivendo um momento conturbado, como alguém já disse, eu não sei quem foi o autor que disse, que nós estamos na mesma tempestade nesses últimos dias, mas nós não estamos no mesmo barco, porque no barco em que o crente está, Jesus está na polpa. No barco que Jesus está, ele pode estar rodeado de águas, mas dentro dele quem está é a água da vida, que somente ele pode te salvar e te conduzir por trilhos que te levarão aos céus. Que Deus te abençoe nessa noite, em um nome precioso de Jesus. Que Deus te dê graça para suportar os dias maus. Que o Senhor te levante, porque tem muitas pessoas que Deus levanta, que muitos nem sabem que eles caíram, porque somente Jesus é quem pode te conduzir, te levantar pela mão direita e te dar paz e alegria e prazer nesta vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a cada uma pessoa que passou por aqui, Deus, que vai passar amanhã também pelo canal do YouTube. Toma em tuas mãos, Senhor, faz um milagre nesse meio em que tudo se está se fazendo novo, mas que a tua palavra chegue aos ouvidos das pessoas e elas passem a crer em ti, Senhor. Eu não sei quem são os salvos, os eleitos, mas o Senhor sabe. Então, Deus, toma em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos, se o Senhor permitir, próxima quarta-feira, um tema polêmico, mas precisa ser pregado e anunciado. Livre-arbítrio, que Martinho Lutero disse que é uma piada para as pessoas que creem em Deus, porque não existe livre-arbítrio. Nós agora vivemos sobre a mão de Deus e sobre a vontade soberana de Deus.
eu não tenho mais vontade, porque Paulo disse que Cristo é quem vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, não mais vivo eu, e sim, eu vivo na vontade dele. Então, dando logo aí, o que é que vai ser a lição de quarta-feira, nossa lição de número 9. E se for da vontade de Deus, domingo, às 7 horas, nós vamos estar aqui também pelo canal do Facebook, pregando a palavra de Deus em um culto transmitido online. E nós vamos falar de morte, mas vamos falar de morte no sentido daquele que venceu a morte. Será a nossa mensagem de domingo, se assim Deus o permitir. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite. Até lá, em nome de Jesus.